O Bitcoin está despencando ultimamente. E há alguns incrédulos que acreditam que a moeda acabou. Outros já não têm mais as suas certezas. Mas o que a gente consegue entender? Que os aventureiros entenderam que não é um mercado fácil, é um mercado de paciência e que pode cair ou subir. Ele é, afinal, renda variável. Mas e você? Você que está inserido no mercado e já tem criptomoedas, você acha que esse é o momento de comprar mais? E você iniciante, caso seja o seu caso, será que estamos no momento certo de efetuar uma compra e iniciar nesse mercado, partindo do princípio que já caiu o tanto que tinha que cair? Talvez seja a hora de uma retomada, você pode ganhar muito dinheiro. Quer saber qual é o meu palpite? Fica aí que eu já te explico. Que é o Thiago, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E para você que está na dúvida sobre o Bitcoin, eu invisto, não invisto, está no movimento complexo, tem quase 6 meses que as pessoas só perdem dinheiro investindo nesse ativo, o que você faria? Então vamos lá, há duas possibilidades nesse momento. O Bitcoin pode estar perto do fim, mas é o fim da criptomoeda, ou então ele já caiu, o tanto que podia cair, está no momento excelente para a compra. Se fosse palpitar, eu palpitaria pela segunda opção. Estamos chegando num momento crucial, um momento de possível fim de queda, por uma série de fatores que vou explicar a seguir, e esse se mostra um momento muito interessante para investirmos nesse tipo de ativo, pensando em focos de ganhos altos a longo prazo. Lembrando que investimentos são algo que você tem que fazer pensando a longo prazo com aquele dinheiro que você não tem pretensão. Se você quer investir um dinheiro de fundo de reserva, então pegar qualquer troco que você tem, é o único troco que você tem no caso e investir, não faça isso. Se você quer saber mais sobre qual é a mentalidade correta, sobre como proceder nesse caso, entender como funciona uma educação financeira adequada, vou deixar um link aqui para que você acesse posterior outros vídeos e entenda tanto do Bitcoin, como entenda sobre como montar uma reserva de emergência com qualidade, como montar a sua vida, o seu mindset para uma educação financeira de qualidade. Então vamos lá. Fazendo uma análise geral do mercado, nós pegamos alguns parâmetros para que você acompanhe, entenda o que está acontecendo, o que nós passamos nesses últimos meses, nesses últimos anos, entendendo um pouco sobre o comportamento do mercado, o psicológico das pessoas que investem nele, para que cheguemos a uma conclusão final. Então vamos lá, vou abrir uma tela aqui para vocês, mostrar alguns gráficos, algumas situações para que ampare a teoria, para que você saiba do que nós estamos falando. Partindo para uma análise gráfica, o que nós constatamos aqui? Nós temos topos bem definidos de movimento. Aqui nós temos, vou colocar uma reta aqui mais ou menos definindo, pontos em comum, para que vocês notem aqui, que nós temos um topo mais ou menos definido. Então, o gráfico tende a trabalhar alguns valores de Bitcoin. Isso aqui tem muito a ver com o psicológico do investidor, e quando chega naquele ponto, há um efeito contrário. Para quem não entende sobre mercado, seria o urso lutando aqui contra o touro. O touro dá aquela chifrada, né, para cima, então indica o poder de compra, e o urso dá a patada para baixo, então o urso tende a reduzir o preço. Então aqui avaliamos algumas coisas, ó. Por exemplo, pontos em comum. Ó, deixa eu tentar colocar aqui. O gráfico está querendo me acompanhar não, vamos lá. Pegar alguns pontos comuns aqui do nosso gráfico, ligando também os nossos fundos. O que seria o fundo? Momento em que o mercado entende que esse ativo já caiu o suficiente. Então nós estamos nesse momento no ponto crucial, inclusive, que é a casa aqui dos 30 mil.
ele, no momento da gravação desse vídeo, está sendo avaliado em 30 mil dólares. Então, por que nós pegamos geralmente o gráfico do dólar? Porque é um gráfico mais interessante de avaliarmos, inclusive partindo do ponto que o dólar ainda é a moeda mais forte do mundo, que nós temos vários investidores com moeda estrangeira, principalmente em dólar, e é uma mercadoria, se tratando do Bitcoin, com uma semelhança como se fosse uma commodity, mais interessante para compararmos. Partindo desse ponto de que ele parece uma commodity, inclusive é interessante falar isso. Esse vídeo está sendo gravado no dia 23/5/2022. Por que eu estou falando isso? No dia 20 agora, no último dia 20, ocorreu o mercado de opções. Então havia várias opções vencendo naquela data, o que fazia com que os ursos do mercado impulsionassem o preço do ativo para baixo, porque para eles era mais interessante fechar a cotação daquele dia abaixo dos 29 mil dólares. E para os touros seria interessante mais 32, só que de acordo com o que o mercado estava andando, os touros tentaram fazer com que o preço subisse até os 30 mil para não ficarem tanto no prejuízo. Então, foi algo que aconteceu realmente e nós conseguimos verificar aqui que houve uma resistência nessa região dos 30. Então, toda vez que chegamos na região dos 30 mil aqui, nós encontramos resistência da força contrária, seja para compra ou para venda. Nesse momento que nós temos que avaliar, aqui eu estou num gráfico de semana. Se eu colocar aqui no gráfico diário, entendemos que está tendo uma forte luta aqui entre todos os ursos para que esse preço se mantenha por aqui. Então, os ursos nesse momento estão perdendo força na questão de tentar empurrar o ativo para baixo. Há um movimento aqui que nós chamamos de lateralização nesse momento, na qual o preço está oscilando aqui, ó, na casa dos 30 mil já por alguns dias e tende a continuar mais uns dias dessa forma. Eu acredito que seria um início aqui de fundo de movimento, sim, até porque anterior aqui já houve um topo duplo aqui na qual foi testado os 39 mil, não conseguimos fazer com que esse preço subisse mais que isso, então houve uma desistência aqui dos touros, houve a correção aqui na casa dos 30 mil, e para os ursos, pelo que a gente entende nesse momento, eles acreditam que o momento é bem tranquilo, eles conseguiram as opções no preço que eles queriam, então vão desistir do movimento, pelo menos momentaneamente. Não só essa análise que podemos fazer. Se nós formos aqui analisar outros contextos, ponto que podemos falar quanto ao preço do Bitcoin e vou trabalhando ainda nessa questão psicológica do mercado. É um modelo chamado Stock to Flow. O que seria esse modelo? Esse é um modelo analisado por um investidor que ele usa um codinome no mercado chamado Plan B, fazendo alusão à questão do plano B, que seria o Bitcoin, para com a moeda que nós utilizamos hoje no mundo. E ele traz um ponto bem interessante. Das últimas vezes que ele fez esse cálculo, ele acertou em todas. E ele também acredita que estamos chegando a um fundo do movimento de queda. Então, a tendência é que voltemos a subir o preço aí. E o que isso impacta, afinal, para a gente? Eu que estou investindo há muito tempo na criptomoeda ou eu que estou começando ou quero começar? Esse pode ser o momento mais propício para comprarmos a criptomoeda. Por quê? Muito provavelmente, não estou falando que não pode acontecer novamente, mas eu duvido que pelo menos nos próximos 2, 3 anos voltemos a negociar o Bitcoin nos patamares de preço atual. Ele foi muito depreciado, teve uma queda muito violenta, é um ativo que, apesar de não ser feito com esse intuito, hoje ele trabalha num sentido muito parecido com as commodities, ele está muito aliado inclusive aos movimentos que a moeda americana, o S&P 500 na verdade, faz. Então, desde que o S&P 500 começou a cair na bolsa americana, o Bitcoin seguiu o mesmo caminho e o S&P 500 nesse momento está dando pontos de retomada. Se nós avaliarmos o gráfico dele, inclusive, verificamos que ele também chegou no fundo, um momento em que todas as vezes em que ele chega,
os investidores tendem a retornar o preço dele à subida. Ele anda num canal de alta na qual ele bateu no fundo e nesse momento tende a subir. Então, para quem está iniciando, é uma possibilidade muito interessante de você comprar a criptomoeda. Claro que ele pode cair um pouquinho, talvez ele corrija ele dando uma análise geral no gráfico até a casa dos 28 mil, porque nós temos um gap ali que talvez seja pego. Mas vamos lá, se você compra um pouquinho agora de criptomoeda na casa dos 30 mil e ele chega a cair a casa dos 26 mil, é uma segunda oportunidade de você comprar a criptomoeda por um preço muito melhor. Vou pegar um exemplo aqui para que vocês visualizem. Vou pegar um exemplo raso que fica mais fácil. Se você comprou R$100 de criptomoeda na casa dos 30 mil dólares, então seu preço médio de compra da moeda é 30 mil dólares. Se ela cai até os 26 e você compra mais R$100 de criptomoeda nos 26, você vai pegar a média entre 30 mil e 26 mil, vai dar uma média de 28 mil. Você não pegou o fundo do movimento, mas olha que bacana, você vai estar com um preço médio de 28 mil. Quando ela retomar a casa dos 30 mil, que é algo que ela vai fazer, porque a gente já verificou que é uma área, uma região ali muito bem defendida, tanto por touros como ursos, então ela tende a voltar aos 30 mil, você já vai estar mais bem posicionado, porque você vai estar com preço médio nos 28 mil e o ativo vai estar nos 30 mil. Se ele subir para cima disso aí, você está feito. Na pior das hipóteses, se você comprou R$100 nos 30 mil, ele não chegou aos 26 mil e subiu, de igual forma você está ganhando, porque você está no lucro. Qualquer coisa acima de 30 mil vai ser lucrativo para você. Então, eu indicaria efetuarmos compras nesse momento, não com a mão muito pesada. Nós temos inclusive que ter cuidado fazendo um balanceamento de carteira correto, na qual nós vamos disponibilizar somente 5% da nossa carteira para ativos de risco elevado, que é o caso do Bitcoin e das criptomoedas em geral. Mas outro pensamento que é muito simples e as pessoas não entendem. Se você faz um investimento mínimo numa criptomoeda, o máximo que você pode perder é 100% daquele valor. Então, se você investiu R$100 nessa criptomoeda, o máximo que você pode perder é R$100, se seu dinheiro chegar a zero. Mas se você lucrar, geralmente é a tendência de acordo com os últimos movimentos aí, de pelo menos os últimos 5 anos, quem investiu nos momentos de crise lucrou mais de 1000% nas criptomoedas. E nós estamos no momento de igual forma. Daqui a 2 anos, provavelmente, você vai ter lucrado pelo menos 1000% em cima. O lucro vai ser exorbitante, pode ser infinito, inclusive. Então, eu indicaria, nesse momento, investir. É algo bem interessante. Se nós formos avaliar aqui, vamos aproveitar e abrir novamente o gráfico. Constatando nesse momento o mercado, ó, verificamos que algumas criptomoedas estão em queda nesse momento, mas formos calcular aqui ó, a variação das últimas 24 horas, tem muitas moedas se recuperando, umas inclusive valorizando mais de 90% em 24 horas. Quer dizer que o mercado está acordando por essa série de fatores que eu falei e outros que não tem jeito da gente explicar num vídeo curto, mas que fazem muito sentido para a gente, para a nossa moeda. Então, nesse contexto, eu acho que já ficou claro, eu arriscaria uma pequena porcentagem do meu capital, sim, nesse mercado, mas que tende a valorizar, porque chegamos sim a um final de movimento de queda. Depois de 6 meses dolorosos, sofridos para quem acredita nesse ativo, para quem entende de mercado, se formos analisar o contexto geral, as ações estão caindo, tudo está despencando por causa do que estamos vivendo. Guerra, pandemia, alta de juros, inflação, enfim, é um momento atípico, mas só ganha dinheiro quem está pronto para momentos atípicos. Então esse é o melhor momento para investirmos, porque você está comprando todos os ativos, não falo aqui somente de Bitcoin, todos os ativos em preços que não serão negociados novamente nem tão cedo. Eu digo que talvez você não consiga negociar mais os ativos na sua vida financeira a esse preço. Então, o que eu indico é isso, compre, esse é um momento propício. Ficou bacana? Ficou bem entendido? Espero ter inserido algumas ideias aí, ter te indicado alguns caminhos para compra, para possíveis investimentos. Então, se você gostou do conteúdo, já se inscreva no canal, deixa seu like. Todas as terças e quintas temos vídeos no canal. Te espero aqui nos próximos vídeos
com mais dicas, mais conhecimento bacana sobre educação financeira, sobre investimentos. Então, fica com Deus e até mais. Fui!